Poliedros e não poliedros. As figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas são conhecidas como poliedros, e as figuras geométricas espaciais que não possuem pelo menos uma parte arredondada são chamadas de não poliedros. A palavra poliedro é formada por duas palavras gregas, polis, que significa várias, e edrai, que significa faces. Poliedros são sólidos cuja superfície é formada por partes planas. Esses sólidos não têm formas arredondadas. Aqui podemos ver que o conjunto dos prédios que formam o Congresso Nacional, que fica lá em Brasília, lugar que tem grandes referências arquitetônicas com obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, mostra alguns poliedros e não poliedros. A setinha indicando aí as figuras retangulares são os poliedros, e a setinha que indica o corpo redondo são os não poliedros, mostrando que as representações geométricas estão presentes no nosso dia a dia diante de qualquer situação. Nos poliedros, podemos encontrar alguns elementos, como faces, vértices e arestas. Faces são as regiões planas, que é o que está representado em laranja, é cada lado aí da figura. Aresta são o encontro das duas retas, ou seja, quando uma face encontra com outra, ela forma uma linha reta. Essa linha é chamada de aresta, que é a representação em verde. E vértice é o encontro de três ou mais arestas, ou seja, é cada quininha do poliedro. Existem dois tipos de poliedros, os prismas e as pirâmides. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Observando a segunda imagem, vemos que essa figura tem duas faces pintadas. Essas faces elas são paralelas, porque está uma de frente para a outra. Então, são chamadas de bases. As outras faces são chamadas de faces laterais. Essa é a principal característica de um prisma. Já as pirâmides é todo poliedro formado por uma face inferior e um vértice que une todas as faces laterais. Ou seja, as pirâmides possuem apenas uma base e todas essas faces laterais são triangulares. Observando a imagem aí, vemos que a pirâmide ela pode ter base triangular, onde a base forma um triângulo, pode ter a base quadrangular, onde essa base forma um quadrado, a pentagonal e a hexagonal. Aqui temos exemplo das planificações de algumas formas geométricas. Temos a planificação de um cubo, de um prisma e de uma pirâmide. Ou seja, se fôssemos desmontar essas figuras geométricas, elas teriam esse formato. Corpos redondados. Essas figuras possuem características semelhantes, como as bases em forma de círculo e, quando colocadas em um plano inclinado, elas rolam. São os que chamamos de não poliedros. Na imagem aí vemos uma esfera, um cilindro, que tem duas faces planas, e um cone, que possui um vértice e uma face plana. Temos aqui algumas formas que têm representações arredondadas. Exemplos de cilindro: cano, tubo de caneta, rolo de papel higiênico, canudo de formatura. Exemplos de cone: casquinha de sorvete, chapéu de festa de criança. E os exemplos de esfera são bola de futebol, bolinha de gude, entre outras. Desmontando um cilindro e um cone,
temos estes modelos de planificações. A esfera é uma forma geométrica que não pode ser planificada, pois não possui faces retas. Isso torna impossível o processo de planificação.